Olá, meu amigo, minha amiga concurseiros. Vamos agora abordar um tema de direitos fundamentais. Vamos abordar um dos tópicos dentro desse grande e importante assunto que são os direitos fundamentais. Vamos estudar os direitos sociais. É óbvio, nós não podemos ver todos os direitos sociais uma tacada, não há tempo, nós não temos condições de fazê-lo, certo? Então vamos por partes, vamos abordar aqueles tópicos mais relevantes e eu faço os apontamentos que você precisa conhecer a fim de estudar o restante do conteúdo, ok? Então vamos rever, certo? Porque nós em algum momento já estudamos isso, ok? Vamos rever, vamos recapitular um pouco de como nós chegamos até aqui, ou qual o caminho perseguido. Em primeiro lugar, esse tópico está dentro do título 2 da Constituição Federal, que se chama dos Direitos e Garantias Fundamentais. Esse título 2 tem 5 grandes capítulos. O primeiro dos direitos e deveres individuais e coletivos. O segundo, justamente, dos direitos sociais. Então, os direitos sociais estão no capítulo 2, do título 2 da Constituição Federal, nos artigos 6º a 11. Aqui nós encontraremos direitos sociais. O artigo 6º, ele vai relacionar 10 direitos sociais, desde educação, saúde, alimentação, moradia, previdência, segurança, enfim, 10 direitos sociais, ok? O último a ter sido introduzido ali foi o direito à alimentação, pela Emenda Constitucional 64 de 2010. Enfim, são 10 direitos sociais. No entanto, nos demais artigos desse capítulo, nos artigos 7º ao 11, certo? Nós não vamos encontrar estes direitos sociais tratados, regulamentados e disciplinados para todas as situações. Como assim? Nós vamos encontrar os direitos sociais voltados, certo, para as relações de trabalho. Ou seja, direitos sociais, estes que estão no artigo 6º, que serão tratados e tendo em vista o empregado, o trabalhador empregado. Ah, mas e os direitos sociais, estes aqui, em relação às demais pessoas que não têm uma relação de emprego, eles não existem? Existem sim. Ou seja, os direitos sociais que aqui nos artigos 7º a 11 estão tratados apenas para os trabalhadores empregados dentro das relações de emprego, serão disciplinados em outros dispositivos da Constituição para as outras pessoas, ou as demais pessoas que não nessa relação de emprego. Então eu encontro também o direito à saúde lá nos artigos 196 e 200, certo? Lá o direito à saúde como um direito amplo de todos, não só dos trabalhadores empregados. Lá eu encontro o direito à previdência dos artigos 201 e 202, lá eu encontro o direito à educação dos artigos 205 a 214. Então lá no título 8 da Constituição Federal eu encontro também esses direitos sociais, mas sem estarem voltados apenas para as relações de emprego. Direitos sociais para todas as relações, em todas as relações. Aqui, no entanto, encontraremos nos artigos 7º a 11 que seguem apenas direitos sociais dentro do contexto das relações de trabalho e relações de emprego. Os direitos que aqui encontraremos são, na sua maioria, direitos como chamamos prestacionais, direitos positivos, ou seja, direitos que exigem do Estado uma obrigação de fazer alguma coisa, garantir trabalho, garantir educação, enfim, são direitos que exigem que o Estado se movimente, que ele trabalhe, que ele crie prestações para poder conferir esses direitos às pessoas. Nem todos, no entanto, os direitos que aqui estão serão desta natureza. Alguns são direitos negativos, ou seja, só garante que o Estado não vai intervir naquele momento, naquela situação, como é o direito à liberdade de associação sindical, que nós também vamos ver, ok? Mas grave essa informação, pelo menos por hora, que a maioria dos direitos que eu encontro no capítulo 2 são direitos prestacionais, são direitos positivos, perfeito? Então começamos a analisar o artigo 7º, que nos concursos públicos sempre é o mais cobrado. Diz o artigo 7º da Constituição Federal que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, os seguintes direitos, e aí o artigo 7º traz diversos incisos, além de outros previstos na lei, sem prejuízo de outros. Então, em primeiro lugar, os direitos que aqui estão mencionados no artigo 7º são direitos dos trabalhadores empregados urbanos e rurais, certo? Esses direitos não são um rol taxativo, um rol fechado. Por quê? Porque a própria Constituição disse: estes são alguns dos direitos, sem prejuízo de outros previstos em lei. Então, o rol que eu tenho ali é um rol meramente exemplificativo,
Perfeito? Agora, na sequência, então, nós vamos ter 34 incisos, onde a Constituição vai esmiuçar alguns diversos direitos dos trabalhadores empregados, certo? Além de equiparar o trabalhador avulso ao empregado no seu último inciso, no inciso 34. Então aqui nós temos diversos direitos. Deles nós vamos só pensar alguns, o que não te tira a obrigação de ler todos os demais. Por quê? Porque eles são cobrados, ok? São cobrados. Então dê uma lida nos demais, mesmo que nós não o vejamos agora. O primeiro direito garantido ao empregado urbano e rural é o direito ao salário mínimo, que está previsto ali no inciso 4, primeiro que nós veremos, ok? Porque ele está previsto no inciso 4. Diz a Constituição Federal da garantia, então, de um salário mínimo, previsto em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com educação, com lazer, enfim, todas as necessidades básicas que ele ali relaciona. O salário mínimo, ainda, segundo diz no inciso 4, vai ter reajustes periódicos para garantir ou preservar o seu poder aquisitivo e ainda, necessariamente, não pode ser usado como um indexador de base de cálculo. Então, esse é o salário mínimo, nacionalmente unificado, previsto em lei, que visa atender algumas necessidades básicas do trabalhador e de sua família, que será reajustado periodicamente e não pode ser usado como indexador de base de cálculo de forma alguma. Do tema salário mínimo, nós devemos extrair a primeira informação que provém do fato da edição da Lei 12.382 de 2011. Ora, eu acabei de lhe dizer, você pode ler no material que você dispõe, que o salário mínimo deve ser previsto em lei. A primeira informação que a Constituição Federal nos dá, certo? Mas essa Lei 12.382 de 2011, no seu artigo 3º, acabou transferindo ao Poder Executivo da União a possibilidade de fixar o salário mínimo para os anos 2012, 13, 14 e 15. E alguns partidos políticos foram ao Supremo afirmando que esta lei então violava a Constituição, porque a Constituição dizia que o salário mínimo só pode ser fixado em lei. E a lei está transferindo essa capacidade para decreto do Poder Executivo, o que é inconstitucional. O Supremo, analisando a constitucionalidade da lei, diz não, ela não é inconstitucional. Por quê? Por razões muito procedentes. A lei não está transferindo um poder autônomo ao Poder Executivo para que ele crie, legisle, inove no ordenamento jurídico e fixe o valor do salário mínimo. Não. A lei, ela traz a fórmula de cálculo, os índices e a periodicidade, certo? Para calcular o salário mínimo. E aí ela só autoriza o Poder Executivo a fazer este cálculo e divulgar os valores de 2012 a 2015. Só isso. Então essa lei não infringiu a Constituição Federal. Ela não transferiu o poder para criar o salário mínimo ao Poder Executivo, de forma alguma. Apenas o autorizou a calcular matematicamente o valor com base nos requisitos que ela já trouxe. Por isso ela não é inconstitucional, na opinião do Supremo Tribunal Federal. Ok? Em relação aos demais aspectos do salário mínimo previsto aqui no inciso 4, vamos analisar algumas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal e que são muito importantes. Então vamos ver a súmula 4, 6 e a súmula vinculante 16 do Supremo. Vou lê-las agora contigo, você vai acompanhar a leitura e na sequência eu faço as explicações necessárias. Vamos lá? Súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras do serviço militar inicial. Súmula vinculante 16. Os artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3º da Constituição refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Então, em primeiro lugar, a partir da leitura da súmula vinculante 4, o que nós extraímos dali, uma informação que, como eu disse, já está no inciso 4 do artigo 7º. O salário mínimo não pode ser usado como indexador, como base de cálculo para calcular qualquer vantagem, inclusive de servidor público. Por que a Constituição proíbe o uso do salário mínimo como esta base de cálculo de uma forma geral, ou como indexador? Ela proíbe essa utilização para evitar o que se chama de efeito cascata. Como assim? Se não houvesse essa proibição, provavelmente, não quer dizer que seria, mas provavelmente todos os contratos, ou a maioria dos contratos de aluguel, os preços dos alimentos, o preço da educação, do transporte, provavelmente seria vinculado aos reajustes dados ao salário mínimo.
certo? E isso prenderia o poder público. Por quê? Porque ele estaria impedido ou bem restringido no que diz respeito à possibilidade de dar novos reajustes. Hoje a gente diz que o salário mínimo não consegue atingir todos os objetivos a que ele se destina com as necessidades do trabalhador. Mas vamos imaginar então que o poder público resolva um belo dia reajustar em 500% o salário mínimo, garantindo então um valor real que possa permitir ao empregado que ele busque todos aqueles objetivos a que o salário mínimo se destina. Se não houvesse essa proibição, no dia que esse reajuste milagroso acontecesse, todos os contratos seriam reajustados no mesmo percentual. Aí o aluguel seria reajustado em 500%, o transporte em 500%, a alimentação em 500%, e o reajuste real dado o salário mínimo cairia por terra. É para evitar esse efeito cascata que se proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, inclusive como forma de calcular vencimentos, parcelas remuneratórias, seja de empregado, seja de servidor. Perfeito? Na sequência, a súmula vinculante 6 diz que aquilo que os praças prestadores do serviço militar inicial recebem não é salário. Por isso, não fica limitado, não precisa respeitar o piso que a Constituição Federal estabelece. Segundo o Supremo, na análise desta questão, quem presta o serviço militar inicial não está numa relação de trabalho, de emprego, certo? Está prestando um munus público, ou seja, uma atividade muito importante para a nação, que não é um trabalho, não se caracteriza como uma relação de trabalho. Por isso, aquilo que ele recebe das Forças Armadas não pode ser salário, é mais uma ajuda de custo. E por isso, já que não é salário, não precisa ser pelo menos igual ao salário mínimo, pode ser inferior. É basicamente isso que diz a súmula vinculante 6. A súmula 16 agora vai tratar de uma questão bem mais interessante. Ela vai dizer que o servidor público, que também tem a garantia do salário mínimo, porque o artigo 39, parágrafo 3º, estende essa garantia ao servidor público, certo? Não deve olhar só para o seu vencimento básico ou vencimento inicial para saber se a administração está respeitando a garantia do salário mínimo. Como assim? O servidor que recebe, que tem como contraprestação a remuneração, ele recebe geralmente um vencimento inicial chamado de vencimento básico, certo? E ao longo da sua carreira recebe outras parcelas adicionais, gratificações de uma forma geral, certo? Como a Constituição permite ou estende esse direito do salário mínimo ao servidor, a pergunta era, para verificar se o poder público estava respeitando a garantia do salário mínimo, a gente deveria olhar para o vencimento básico só ou para toda a remuneração, que é chamado vencimentos no plural? E aí o Supremo vem e diz, para verificar se o poder público está respeitando a garantia do salário mínimo, não posso olhar só para o vencimento básico. Tem que olhar para o vencimento básico, mas todas as parcelas adicionais e gratificações. Se toda a remuneração é pelo menos igual ou maior que um salário mínimo, aí estamos respeitando a garantia do salário mínimo. Perfeito? Então, basicamente é isso que diz a súmula vinculante 16. Saindo da garantia do salário mínimo, vamos ao direito de ação, que a Constituição Federal assegura no inciso 29, dizendo que é direito do trabalhador empregado urbano e rural o direito de ação em relação aos créditos trabalhistas, com prazo prescricional de 5 anos no curso do contrato e de 2 anos a partir do momento que o contrato termina. Então, qual é o direito que se está assegurando aqui? O famoso direito de ação, certo? Só que esse direito não é eterno, então existe um prazo para exercer esse direito de ação. E é esse o problema nas provas, as pessoas não sabem explicar como 2 prazos prescricionais atuam em conjunto. Porque a Constituição diz que o prazo é de 5 anos, enquanto o contrato está vigindo, e de 2 a partir do momento que o contrato termina, certo? Em primeiro lugar, antes de fazer a explicação, a partir de que momento começa a contar o prazo prescricional em relação a uma parcela trabalhista de um direito trabalhista? A partir do momento que ele deveria ter sido pago e não foi. Então, a partir do momento em que você deveria ter recebido a parcela e não recebeu, a partir daquele momento você começa a contar o prazo prescricional, ok? Enquanto o contrato está em curso, vamos imaginar que ele comece aqui, certo? Em X e termine aqui em Y, ok? Enquanto o contrato está em curso, são 5 anos. Como é que eu faço na hora da prova? É simples. Vamos imaginar que aqui no primeiro mês
você teve uma hora extra que não foi paga, certo? Então, a partir desse momento, quando você deveria ter recebido, até 5 anos depois, você tem um prazo para propor ação. Passados os 5 anos, não pode mais propor ação. O contrato está correndo, certo? Aqui, em letra B, você teve outro direito que foi violado e também não foi pago, prazo de 5 anos. Aqui, o segundo B é o final do prazo de 5 anos. Aqui na letra C, mais uma vez. E aqui, por fim, por último, você teve uma parcela salarial adicional noturno não pago e você ficou bravo e resolveu pedir as contas, certo? Então você vê, são 4 parcelas. Todos esses prazos que eu coloquei aqui são de 5 anos, certo? 5 anos. Quando o contrato termina, começa a ser contado um outro prazo. O contrato está terminando em Y, perfeito? Então o que nós fazemos? O primeiro prazo é de 5 anos. Veja que em cada momento prescreve um direito. Mas no momento que o contrato terminou, começa a contar um outro prazo, de só 2 anos. Aí eu tenho 2 anos para propor a ação. Nesse meu exemplo hipotético, os direitos constantes na linha A, na linha B, certo? Eles já prescreveram. Por quê? Porque eles terminaram antes mesmo de eu sair do contrato, concorda? Mas o direito que foi violado aqui em C, ele vai terminar, vamos imaginar, 8 meses depois. E o direito em D vai terminar quase 5 anos depois. Só que no momento que o contrato termina, eu conto 2 anos. Se eu não propuser ação nesses 2 anos, prescreveu. Ah, mas esse meu direito em D ainda não prescreveu, ainda tinha 4 anos, 2, 3 anos a mais. Tudo bem, mas o outro prazo de 2 anos, que começou a contrato quando você saiu do contrato, ele terminou. E ao terminar, ele levou à prescrição todo o seu direito. Então você marca assim na hora da prova e quando o contrato terminar, começa a contar 2 anos. Se nesse prazo você propuser ação, por exemplo, propôs a ação aqui, então você recebe pelo menos as parcelas de C e D. Se propuser aqui a ação, a parcela em C já prescreveu, porque prescreveu 5 anos, certo? Só vai receber em D. E se propuser logo depois de terminar o prazo de 2 anos, você não recebe mais nada. Mesmo que ainda haja um pedaço daquele prazo inicial de 5 anos. Perfeito? Então esse é o direito de ação. Na sequência vamos ver uma previsão que trata da proteção do trabalho do menor. Por mais que a Constituição traga uma proibição, você tem que ver ali um direito, certo? O inciso 33 vai dizer, falando da proteção ao trabalho do menor como um direito dele, que é proibido qualquer trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos, certo? E ainda diz o dispositivo que é vedado o trabalho com menos de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então são 2 regras que eu tenho que extrair dali, 2 regras. A primeira, de que é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre a todas as pessoas com menos de 18 anos. Com 18 anos completos dali em diante, é permitido o trabalho noturno, perigoso e insalubre. Mas a pessoas com menos de 18 anos, não importa o tipo de contrato, se é de aprendizagem ou não se pode trabalhar nessas condições, ok? Agora, a segunda informação, no país, o contrato, uma pessoa pode contratar o emprego a partir dos 16 anos, mas a Constituição abre uma exceção. É possível, no entanto, trabalhar antes, a partir dos 14, certo? Desde que dos 14 aos 16 o contrato seja de aprendizagem, ok? E dos 16 em diante, posso firmar qualquer contrato, certo? Então são 2 regras, e essa segunda diz que no Brasil, certo? O ideal é que a pessoa só comece a trabalhar com 16, mas ela pode vir a trabalhar antes, a partir dos 14, desde que o contrato que ela firme seja de aprendizagem. Qualquer outro contrato não pode ser firmado nesse período. E a partir dos 16 anos você pode firmar qualquer tipo de contrato, desde que, óbvio, até os 18 anos, você não trabalha em atividade noturna perigosa ou insalubre. Essa é uma regra de proteção ao trabalho do menor, previstas principalmente, regulamentadas principalmente na CLT, ok? E agora, uma pequena observação relacionada ao trabalhador doméstico. Esse tema que se apresenta muito próspero para as provas, ok? O artigo 7º, parágrafo único, até recentemente trazia um rol de direitos dos trabalhadores domésticos que era bem restrito em relação aos demais empregados urbanos e rurais, certo? O que é o trabalhador doméstico em primeiro lugar? Na nossa cabeça, quando a gente fala em empregado doméstico, a primeira visão que nós temos é de uma mulher que presta serviços de limpeza,
Ou seja, ela limpa, ela passa, ela cozinha, ela cuida da casa. Este é um trabalhador doméstico? É o mais clássico. Mas trabalhador doméstico é todo aquele que trabalha na residência de uma pessoa, na residência, nunca fora, certo? Contratado por pessoa ou família em atividades sem fins lucrativos. Qualquer um, jardineiro, motorista particular, mordomo, governanta, um médico que você contratou para cuidar do seu pai na sua casa, perfeito? A enfermeira que você contratou para cuidar da sua avó, do seu avô na sua casa. Todos esses, se têm esses requisitos, são considerados trabalhadores domésticos. A eles, no entanto, a Constituição reconhecia um número de direitos bem restrito em comparação aos demais empregados. Só com a Emenda Constitucional 72 de abril de 2013 é que isso começa a ser resolvido, digamos assim. Esta emenda acabou introduzindo na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 7º, um rol de direitos muito maior aos domésticos. Então, essa emenda aumentou o rol de direitos dos trabalhadores domésticos em relação ao que havia antes, certo? Quais são os novos direitos? Enfim, uma série de direitos, desde o direito ao controle de jornada e aí, consequentemente, as horas extras, aos intervalos, intra e interjornada, enfim, uma série de direitos que você vai ter que ter o esforço de ler inciso por inciso desses que a Constituição agora estende aos domésticos. Mas aqui duas observações são muito interessantes para a prova. A primeira, por mais que a Constituição Federal ela tenha agora estendido muitos direitos aos trabalhadores domésticos, não são todos os direitos que estavam nos incisos do artigo 7º que foram agora reconhecidos aos domésticos. Tome cuidado com isso. Alguns direitos não foram estendidos aos domésticos ainda. Alguns por uma questão de lógica. Por exemplo, participação nos lucros e resultados. Ora, se a atividade doméstica não pode gerar lucro, certo? Então não há que se falar em direito à participação nos lucros ou resultados. Outros, por opção legislativa, não foram estendidos aos domésticos, ainda os direitos ao adicional por trabalho perigoso e insalubre. Perfeito? Então, veja bem, não foram todos os direitos que os domésticos tiveram agora, mas uma grande parcela daqueles do artigo 7º e seus incisos. E ainda, alguns destes direitos novos que a Constituição agora estende aos domésticos, alguns vão precisar de regulamentação infraconstitucional para produzirem efeitos. São, por enquanto, normas de eficácia social limitada. Por exemplo, a Constituição agora assegurou o FGTS, o seguro-desemprego, o adicional noturno, o salário família ao doméstico. Mas diz que para esses direitos serem implementados na prática, nós vamos precisar de lei infraconstitucional que regulamente, discipline esses direitos só para os domésticos. Então essas novas normas que você tem aí no material são normas de eficácia social limitada. Estas, não todas as novas. Perfeito? Então presta atenção nisso, nessa extensão dos direitos aos domésticos. Assim nós encerramos o artigo 7º. Tenho que ler todos os dispositivos que são ali? É óbvio que tem. Preciso ser um expert na matéria? Só se for fazer concurso para os tribunais do trabalho. E ainda assim, basta ler com muita atenção os dispositivos, ok? Agora vamos passar adiante. Nos artigos 8º, 9º, 10º, 11º, o que eu vou encontrar são direitos coletivos dos trabalhadores. Basicamente, direitos coletivos dos trabalhadores. Desses direitos, vou citar apenas o artigo 8º e o artigo 9º. O artigo 8º trata do direito à liberdade de associação profissional e sindical. Então, esse artigo garante, em primeiro lugar, dois direitos. O direito dos trabalhadores em se associarem profissionalmente em entidades profissionais e entidades sindicais. Diz a Constituição Federal, ali no inciso 1, que é livre a criação de sindicatos, que a lei não pode exigir a autorização do Estado para a criação de sindicatos, e tampouco vai permitir a interferência na administração dos sindicatos. Então, os sindicatos são livres para serem criados, certo? A lei não pode exigir qualquer autorização do Estado para isso, e também não pode permitir que o Estado intervenha na administração dos sindicatos. A única exigência que se faz é que o sindicato seja registrado em repartição competente, no caso, o Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? Para preservar uma limitação que vem no inciso 2, que só pode haver um sindicato por base territorial, a conhecida a unicidade sindical. Perfeito? Ainda, a Constituição, dentre outras disposições, assegura aos sindicatos a possibilidade de representar, na verdade, a substituir os seus associados em questões judiciais ou extrajudiciais,
Isso é o que se chama de substituição processual. Aqui nós não temos uma mera representação, mas uma substituição em que o sindicato vai buscar os interesses na justiça ou até mesmo em esfera administrativa, os direitos dos seus associados, dos seus representados. A Constituição ainda diz que por mais que seja livre a criação de associações, a liberdade de criação de associações sindicais e sindicatos, o direito de associação individual será preservado. Como assim? Ninguém é obrigado a filiar-se e mesmo que esteja afiliado, a permanecer associado. Todo mundo pode escolher se associar ou não se associar e mesmo estando associado, deixar de ser associado. Isso é o direito à liberdade de associação individual negativo. Estas são algumas previsões que constam ali do artigo 8º, certo? Leia todo ele com calma, com bastante atenção, porque mais do que a redação do dispositivo é muito difícil cair, a não ser que você vá fazer um concurso para juiz, promotor, procurador. Enfim, tirando esses casos, a questão é muito simples de ser entendida. E para finalizar, o artigo 9º vai garantir aos trabalhadores o direito de greve. Aos trabalhadores. Os empregadores não têm direito de greve, só os trabalhadores. E o artigo 9º diz que é direito dos trabalhadores escolher o momento e quais os interesses vão defender por meio da greve. O exercício do direito de greve, no entanto, depende do atendimento das condições estabelecidas na Lei 7783 de 1989, que regulamenta o direito de greve. Perfeito? Visto esse pequeno conteúdo de direitos sociais, vamos a algumas questões para fixar o conteúdo. Ok? Vamos lá. Vamos ler a primeira questão. No que concerne aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal, letra A, proíbe o exercício de trabalho insalubre pelo trabalhador com até 18 anos de idade. Letra B, admite que sejam estabelecidas determinadas distinções entre o trabalho manual, o técnico e o intelectual. Letra C, estabelece igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Letra D, prevê a irredutibilidade salarial absoluta. Letra E, assegura assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador desde o nascimento até aos 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Nessa questão buscamos a opção correta. A letra A está incorreta, tome cuidado. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição proíbe o trabalho noturno perigoso e insalubre do menor de 18 anos. Por isso a letra A está errada. Não é proibido o trabalho noturno perigoso e insalubre para quem já tem 18 anos. E a questão diz pessoa com até 18 anos. Ora, quem já tem 18 anos pode trabalhar em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. É o menor de 18 anos que não pode. Então a letra A está errada, artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. A letra B também está errada, porque o artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal, 32, não admite qualquer discriminação em relação ao trabalho manual, técnico, certo, ou intelectual. Então não é admitido qualquer discriminação em relação à natureza do trabalho. Artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal. Vamos ao próximo item. A letra C é a opção correta. Por quê? Porque o artigo 7º, inciso 34, equipara em direitos o trabalhador avulso ao empregado com vínculo permanente. Quem é o avulso? É um trabalhador eventual, não é um empregado. Mas ele foi equiparado em direitos ao empregado, ok? É uma opção feita à época da Constituição Federal. Então a letra C está certa, artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. A letra D está errada por quê? Porque o artigo 7º, inciso 6, apesar de garantir a irredutibilidade salarial, não diz que ela é absoluta. Absoluta no sentido de não prever nenhuma exceção. Está garantido na Constituição Federal a irredutibilidade salarial, salvo o previsto em norma coletiva, convenção coletiva normalmente. Então quer dizer que é possível reduzir os salários? Sim, desde que acordado em convenção ou acordo coletivo. Então a irredutibilidade garantida pela Constituição não é absoluta, ela é relativa. Artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. E a letra E está errada porque esta assistência aos filhos e dependentes do trabalhador em creches e pré-escola só se dá até os 5 anos de idade da criança, não até os 6. Artigo 7º, inciso 25 da Constituição. Nessa questão, a opção correta é a letra C. Vamos à próxima questão. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa e participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração. Esses direitos são também assegurados aos empregados domésticos? Desses direitos mencionados, a participação nos lucros ou resultados não está assegurada aos domésticos,
O direito previsto no inciso 11 do artigo 7º não foi estendido aos domésticos, não é estendido aos domésticos e por uma questão de lógica. Então a questão está errada. Anota aí o artigo 7º, inciso 11 e parágrafo único da Constituição Federal. Vamos à próxima questão. Apesar de livre a associação sindical, o aposentado filiado não tem direito de ser votado nas organizações sindicais por não fazer mais parte da categoria. Está errada a questão. O artigo 8º, inciso 7 da Constituição Federal diz que o aposentado, mesmo não fazendo parte mais da categoria, porque ele está aposentado, desde que esteja filiado à entidade sindical, a ele é sim garantido o direito de votar e ser votado. Então, questão errada, anote o artigo 8º, inciso 7 da Constituição. E agora revise a matéria, refaça as questões e anote principalmente o fundamento de tudo para estas questões e as demais que você venha a realizar. E muito boa sorte para você no concurso.